Saravá e boa noite. Hoje eu vou passar para vós a respeito de um assunto que é muito conhecido e muito falado, mas que poucas pessoas, na verdade, têm o acesso àquilo que seja a verdade, que é sobre a alma. O que é a alma? Que todo mundo fala, né? Alma, alma, alma. O que é essa alma? Porque muito vem sendo dito, eu vejo ser às vezes explanado ou comentado, e daí fica sempre naquela velha história que vocês já estão acostumados a ouvir nós, os guardiões, passarem aqui para cada um de vós, que são achismos ou aquilo que talvez uma pessoa ouviu falar, ou que ele pense que possa ser uma coisa ou outra. Então é importante saber, primeiro, alguns detalhes que não são menos importantes do que a alma, que é o assunto que eu agora vou falar. Primeiro precisa-se saber que a alma, então, vem confundida com a sua essência divina. A chispa divina, a chama divina que habita dentro de vós, nessa matéria, nesse corpo. Então tem a sua essência divina. Então essa essência não é a sua alma. Porque nos termos, nas doutrinas e dogmas religiosos, então diz a respeito do ser humano perder a sua alma, ou então quando se tem um assunto que está relacionado a pessoas que ali falam sobre pactos, né, com determinadas forças, que a pessoa coloca em negociação a sua alma, né, que essas forças obscuras, desequilibradas, para uma certa terminologia em uma determinada religião ou em várias religiões, está ligado a Satanás, né? Que é vender a sua alma ao diabo, vender a sua alma a Satanás. Então, mas como isso acontece? Essa alma, então, vós já sabem que não está ligada à sua essência divina. Porque já o nome mesmo, façam atenção quando vós estiverem lendo ou ouvindo as coisas. Porque o ser humano está tão habituado a uma rotina, a uma correria, a uma velocidade constante, que ele, às vezes, ele sobrevaluta a própria inteligência. Utilizando da situação de estar no automático para a maioria das coisas, então também para as palavras, para as terminologias também acontece a mesma coisa. Então, por quê? Porque se a sua essência, aquilo que mora em vós, aquela chispa divina, aquela morada do divino Criador que habita em vós, né, que é uma centelha, é uma fagulha, é uma chama pequenininha daquilo que representa o seu próprio ser, que muitas filosofias, técnicas, ou vamos colocar até religiões, se diz do tal do eu superior. Esse seu eu superior, esse seu eu maior, que todo mundo quer, né, que busca a iluminação, busca a sabedoria, que é entrar em contato com esse eu superior, ou essa condição crística para muitos, né? Então, não se apeguem às terminologias, mas sim à essência daquilo que eu estou falando. Então, ele está situado
a uma distância da onde vós está aqui encarnado. Então, o seu eu maior, olha o nome, o seu eu maior, em termos de tamanho, de proporção, de potência, ele não cabe nesse corpo, nessa matéria. Então, vem uma centelha, uma pequena fração desse ser para animar, para dar vida a essa quantidade de músculos, ossos, né, que vós entende como corpo. E por que tudo isso? Porque é o que é o necessário para que vós experiencie aqui, para que vós viva, para que vós aprenda, para que vós se capacite. Por isso que muitas pessoas, então, lutam para poder despertar a sua mente imortal, para lembrar de todos os lugares que já esteve nessa criação até chegar aqui onde cada um se encontra. Porque não pense que vós, porque nasceu do ventre da sua mãe, é a primeira encarnação que vós está aqui, ou a primeira experiência que vós está passando como ser, depois de ser engendrado, depois de ser gerado na matriz divina, no ventre do divino Criador. Então, uma vez sabendo disso, então se eu fui gerado, né, se tem parte do divino Criador, porque é assim afirmado que eu sou filho ou filha do divino Criador, né? Tem, é claro, pessoas que não creem, não acreditam nisso. E está tudo bem, cada um está em um ponto da caminhada e em um nível consciencial diferente um do outro. Isso já foi dito aqui. Mas uma coisa é fato na espiritualidade. O ser humano é filho, assim como os anjos, assim como os arcanjos também, que foram engendrados nas matrizes divinas para cúmpitos diferentes dentro da criação. O ser humano, ele está sendo, como numa escola, ele está sendo preparado para algo maior. Quando vós ouve vários dizeres, né, que Deus tem um plano, o divino Criador tem um plano para a sua vida, não está necessariamente dizendo que é só para essa experiência aqui, porque seria muito pouco, porque já é afirmado nas próprias escrituras ou filosofias que aqui é um plano de expiação, é um plano de experienciação, de capacitação. Então significa que tem algo maior, que o ser humano vem de longuíssima data, milhões de anos nessa caminhada, se preparando para um dia retornar à presença do Pai, né? Vamos dizer, com o seu diploma, com a sua capacitação. Eu estou falando usando um termo, uma analogia, uma alegoria, uma comparação, para que caiba na sua mente. Então, quando cada um de vós aqui retornarem lá ao Pai, ao Divino Criador, não é o desencarnar, é retornar depois que vós foram capacitados. Então lá, cada um de vós receberá o cúmpito pelo qual cada um foi criado. Assim como os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os mestres de luz, cada qual tem o seu cúmpito, vós também terão os seus. As pessoas acreditem ou não, aceitem ou não aceitem, se escandalize ou se maravilhem. A coisa é assim. O que é esse plano maior? Isso só o Divino Criador poderá e dirá a cada um de vós quando chegar o momento. Quando vós realmente estiver capacitado. Então, vós não depende dessa experiência, não é a última capacitação, ainda tem mais pela frente. Isso é só mais uma sala de aula.
Cada um de vós já frequentaram ou já viram uma escola, então vós começa lá, aí vós vai passando de série em série, de sala em sala, até que um dia lá na frente, cada um de vós, depois de ter estudado ou que estão estudando, chegarão e pegarão um papel, um diploma, que diz e afirma e comprova que vós ali está o quê? Capacitado. Então eu faço essa comparação para que vós entendam que um dia isso acontecerá. Mas o que isso tem a ver, seu Marabô, com a alma? Estamos nos encaminhando para falar justamente da alma, mas é importante ter essas comparações para que vós não fiquem perdidos. Então, falei tudo isso até agora para dizer que vós e o Divino Criador, então, são um. Porque vós é filho, então vós tem em si tudo aquilo que o Divino Criador também tem nele. Ou não é verdade que o próprio Divino Criador disse que a criatura humana é, das suas criações, talvez a mais estimada? Então, se isso é o fato, e de fato isso é uma verdade, então eu pergunto para vós, a sua essência, ela pode ser vendida, negociada, comercializada? Jamais. Porque fiquem sabendo, pessoas religiosos ou não, ateus ou não, entusiastas ou não, que isso que eu estou falando é aquilo que a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, não é só os Exus, as Pombogiras, guardiões e guardiãs, caboclo, preto velho, não, também os santos, os anjos, os arcanjos, todas as miríades celestes sabem e vivem e trabalham em prol disso, né? Desse algo maior. Então vós acham que isso, a sua essência, ela pode ser negociada porque vós errou, ou deslizou, ou tropeçou aqui nessa experiência, porque cada um está aqui nessa experiência sem ter passado nada disso. Ou se passou em vidas passadas, não aprendeu, então como na escola, quando vós não aprende, vós reprova, então vós reencarna. Então ninguém tem a possibilidade de colocar na mesa de troca, barganhar a sua essência. Mas como eu disse ali no começo, a essência do ser humano não é a alma. Agora nós vamos passar a entender o que é a alma. É bem conhecido, ou já foi ouvido por alguém, se não foi, vós ainda ouvirão, que o ser humano tem 7 corpos, tem esse corpo físico e depois tem outros corpos. E daí, quem nunca ouviu, então que procure saber, obter essa informação, para que eu possa não ser muito demorado para poder explanar até mesmo isso. Então façam a parte de vós e aqueles que têm interesse, então que busque saber sobre esses 7 corpos. Então existe o seu mental concreto, que é a sua mente, o seu cérebro, é o mental concreto. E existe um mental que é chamado de mental abstrato, que é onde, de forma mais sutil, já está falando abstrato, está nos planos das ideias que estão entre o material, o plano material e o plano espiritual, entre o seu ser esse encarnado, que tem essa centelha divina, desse seu eu maior, e o seu eu maior e a centelha e as forças espirituais ligadas ao seu Pai, ao Divino Criador. Então esse é o plano abstrato das ideias, das quais
lembra que eu falei ainda atrás aqui que todos vós, vêm de uma longa caminhada de milhares e milhares e milhares de anos? Pois bem, então nesse quadro do mental abstrato, que é onde vós, vamos dizer, se conecta com aquilo que é sutil, o seu denso com o sutil, o material com o espiritual, então existe esse mental abstrato, que é o que te traz as ideias repentinas, né? E tudo mais. Não vou entrar em muitos detalhes. Então, esse mental abstrato é a sua alma. Então, quando existe aqueles contos infantis, né, aquelas histórias que são contadas, que são ditas boca a boca, desde os tempos mais antigos, né, pelos mais velhos, por aqueles que já partiram, por aqueles que já desencarnaram, né? Então são tantos contos e tantas falácias a esse respeito, né, de que Satanás ou o diabo, né, como vós estão habituados a ouvir, então ele quer a sua alma. Não é isso a moeda de troca? Eu lhe dou a riqueza, ou eu lhe dou aquilo, né? As ilusões do mundo, que são passageiras, que daqui a pouco elas deixarão de existir, pela sua alma. Então, se a alma é o mental abstrato, não é a minha essência, qual o interesse, então, de Satanás na minha mente abstrata? Que é essa que é porque ali está um conhecimento que vós experienciou, que Satanás nunca experienciou. Então, através do plano mental abstrato, então Satanás tem mais e mais armas para colocar o ser humano, a humanidade, sob todos os tipos de provação e percalços. Então, por isso que, e existe esses pactos, essas coisas, de uma certa forma eu posso garantir que existe, porque quando vós dá as costas para a espiritualidade, quando vós decide que o que vós faz com a força do seu braço é o certo, né? Que vós não acreditem em fantasia, que essa história de Deus não existe, nem santo, nem orixá, nem, né? Nem mestres, nem isso ou aquilo, não existe espiritual, isso aí é só para manipular as pessoas. Então, de uma certa forma, vós está fazendo um pacto com Satanás, porque vós pode não acreditar em Satanás, mas ele acredita em vós. Ele investe em vós, através do tempo, para que vós vá procrastinando, vá deixando para amanhã, para que vós deixe para amanhã a abertura da porta que só se abre pelo lado de dentro, para a sua espiritualidade, para a sua família espiritual, para o Divino Criador agir na sua vida. Mas como vós está aqui na condição, e sempre esteve na condição do livre-arbítrio, de mesmo que for para quebrar a cara, vós pode, então muitos optam dessa forma e Satanás agradece a ignorância. A ignorância sempre, reafirmando, estamos falando no sentido literal, de não saber o que está fazendo. Pensa que sabe o que está fazendo. Pensa que é livre, mas não é. Então, de certa forma, eu afirmo que esse pacto existe. Não é como é dito aí em toda essa fantasia que se cria em dizer que, né, ali aquela entidade, esse mistério que existe desde antes do próprio ser humano ser engendrado, já existia esse mistério.
ele pensa que essa consciência vai se apresentar na frente dele, de uma pessoa, para poder fazer um acordo, né, com ele, assim, para dar tudo e receber o quê? Quem é essa pessoa na frente da outra? Eu pergunto. Eu sou quem? Eu sou filho de Deus, então eu tenho segredos ligados à criação que estão ligados em mim. Até mesmo nessa roupa, que eu não sou essa roupa, eu estou habitando essa roupa, porque se vós não habitasse essa roupa, quando vós desencarnasse, vós não desencarnava, vós subia aos céus ou aonde quer que vós acredite existir, vós ia com o corpo, né? Porque daí seria vós. Mas por que o corpo fica aqui? Porque é só uma roupa, para que vós possam experienciar aqui nesse plano, nessa dimensão. Então, mesmo essa roupa, que ela tem ali um prazo de validade, ela está se desgastando momento após momento, se é sabido pela ciência aqui da Terra que até pó de estrelas essa sua matéria é constituído, né? Imagina qual a relevância do seu ser. Aí você fala, não, pois é, eu tenho essa relevância, muito bem, mas eu já falei que isso não é negociável, ninguém, nem o santo, nem o arcanjo, nem o Exu, né? Nem Lúcifer, ninguém tem a autonomia de negociar aquilo que não te pertence, porque vós pertence a Deus. Vós queira ou não, vós pode espernear, vós pode cuspir fogo, vós pode renegar, vós pode chorar, vós pode ir para o fundo do mar, vós pode voar para mais distante das estrelas. Essa é um fato, é a verdade, vós queira ou não. A sua vida, o seu ser, pertence a Deus. Assim como esse planeta, as árvores, tudo que vós possa olhar, que os seus olhos carnais captem e aquilo que não capta, tudo pertence a Ele. Então, como vós pode negociar algo que não lhe pertence? Agora, a sua alma, que é a sua consciência, que a sua mente abstrata, isso sim pode ser essa moeda de troca. Quer dizer, que moeda de troca nem é, porque muitos fazem esse, que eu falei, que é como se fosse um pacto, que quando a pessoa vira de costas, das costas para a espiritualidade, então ele, né? Eu estou falando isso para que vós tenham medo e virem de frente para a espiritualidade? Não, vós é livre para fazer o que quiser, se vós quiser, né? Como diz o outro, tacar fogo no dinheiro, vós taca fogo no dinheiro, é seu, vós faz o que quiser. Vós acha que eu vou achar ruim por causa disso? Eu vou fazer dar risada, dar uma boa gargalhada, porque quem precisa do dinheiro é vós, não é eu. Quem precisa da saúde aqui para vós continuar experienciando é vós, não é eu. Quando eu falo eu estou mencionando ao plano espiritual. Ou vós ainda está naquele nível em que todo mundo diz que Exu, caboclo ou qualquer entidade espiritual depende do ser humano para evoluir? Porque se vós ainda está acreditando nesse conto do vigário, então é melhor fazer um exame de consciência e mudar de conceito. Passar para um novo nível, sair de dentro daquela caixa. Então agora vós tem a consciência e vós sabe o que é a alma. A alma é essa mente abstrata, na qual está gravado todas as informações e experiências que vós teve, boas ou más, desde quando vós saiu do ventre de Deus. Então ela é preciosa? É claro que é preciosa. Porque nas mãos erradas será uma arma não só contra vós, mas será uma arma contra toda a humanidade.
E vós acha que vós fazendo um acordo com vamos colocar uma entidade, se fôssemos colocar ela como um espírito, né? Porque quando se fala de Satanás, nós não está falando de um espírito, nós não está falando de um ser com rabo, chifre, pé de cavalo, não. Não é isso, né? Toda essa bobagem, né, que há pouco tempo foi criada, foi desenhada essa representação do diabo, né? Ali na Idade Média, no começo da Idade Média, para quem gosta de estudar e de pesquisar, então se informe, porque foi criado isso para representar algo, é uma representação. Esse ser de rabo vermelho, cuspindo fogo, isso não existe. Quer dizer, passará a existir se vós continuar pensando que assim é. É como os anjos. Vós acha mesmo nesse ponto que vós se encontra que os anjos têm asas? Ou cabelos louros, né? E olhos azuis? Pele branca e alva? Né? Então tudo isso é criado lá no começo da Idade Média. São representações. O ser humano está sempre buscando igualar aquilo que é o desconhecido a ele mesmo. Então até Deus, né? A representação de Deus o quê? É um senhor ancião de barbas e cabelos brancos. Por quê? Porque é uma representação, é uma mitologia, é uma alegoria de algo que seja uma sabedoria, um conhecimento superior. Ou vós acredita mesmo? Se vós acredita que anjo tem asa, então vós acredita que também Deus é um ancião de barbas brancas. E eu não falo isso por sarcasmo ou para tirar sarro de ninguém, mas sim como uma coisa seríssima. Porque estamos falando aqui de evolução do ser humano e de toda a humanidade. A minha fisionomia não é de brincadeira, nem de sarro, nem de preconceito, nem de intolerância. Não, mas eu estou aqui para dizer as coisas como elas são. A hora da quebra dos paradigmas, de passar a um outro nível, já passou do ponto. Isso não significa que vós tem que chegar na sua igreja, no seu templo e começar a discutir com as pessoas e fazer com que eles entendam, porque não vão entender. Vós vai só perder, vão ser palavras jogadas ao vento. Assim como terá as pessoas que estarão ouvindo e entenderão e interiorizarão, como aqueles que não entenderão. E está tudo bem, cada qual está em um ponto do caminho, está a um nível consciencial. Não significa que quem não entender não presta. Não, não significa nada isso. Significa que pelo menos a semente ficou plantada, ele começará a pensar sobre o assunto e com certeza alguns passos à frente na sua vida, né, no amanhã, ele também entenderá. Porque vós que hoje entende, há um tempo atrás não entendia nada também. Por quê? Porque todos estão em uma caminhada, em uma experienciação. Então, por que esse tom, né, de muita seriedade, de algo seríssimo? Porque é algo seríssimo. As pessoas muito têm misturado fantasias com a espiritualidade, e isso é nefasto, porque isso degrine a espiritualidade. Não que a espiritualidade, ou eu, ou qualquer entidade espiritual, vamos nos ofender por isso. É como eu falei, se vós quiser tacar fogo do dinheiro, vai estar. Quem precisa do dinheiro é vós aqui nesse plano, não é eu. Então, se vós quer tirar sarro, se vós quer, né, caçoar, vós esteja livre, né? Mas nunca se esqueça que vós está tirando sarro das suas próprias condições. Eu não vou me ofender
Nem eu, nem o seu anjo de guarda, seu anjo guardião, seu Exu, sua pombogira, seu santo, né? Seu anjo, seu arcanjo, nada. Nenhum de nós vamos se ofender, porque se nós nos ofendêssemos, nós estaríamos aqui encarnado, estaríamos com a mente adormecida e experienciando, que é o que acontece, né? A pessoa lhe fala uma coisa, vai se ofende, mas a ofensa é como o veneno, que só te faz mal se vós colocar da boca para dentro, permitir para que aquilo entre dentro de vós, porque se vós não permitir, aquilo não faz sentido. E isso é mais uma orientação, é mais um direcionamento para que vós, dia após dia, momento após momento na sua vida, vós pense, coloque em prática o observar, a interiorizar, ter um momento no seu dia, mesmo que for pouco, 10, 15 minutos, para que vós analise, reflita a respeito disso, que vós começará a encontrar muitas respostas, e encontrando as respostas, vós se deparará com muitas soluções para a sua vida, e estará abrindo a porta para que tudo aquilo que a espiritualidade está pronta, a toda hora e a todo momento, para dar o suporte. Suporte não significa carregar vós nas costas. Vós está aqui para experienciar, para caminhar, para colocar à prova aquilo que vós está recebendo de informações e vivenciando. Então não espere, não jogue a responsabilidade tudo nas costas da espiritualidade, né? Do seu Exu, do santo, porque vós fez uma promessa, porque vós acendeu uma vela, né? Porque vós está pagando alguma coisa. Então não espere ali sentado, caindo do céu, porque isso é um milagre, e o milagre às vezes passa toda a sua experiência, a sua vida, e aquilo não acontecerá. E a partir disso, então, cada um de vós tem a oportunidade de ir se tornando livre. Conheça a verdade e ela te libertará. Então acho que é o suficiente. Agora vós sabem o que é a alma. Claro que tem muito ainda a se dizer a respeito da alma, mas de uma forma resumida, para que vós identifiquem o que é essa alma e não misture as coisas, por mais que estejam ligadas as coisas umas às outras, porém é como os seus ouvidos, eles estão colados no seu corpo, assim como os seus olhos, a sua boca, os seus cabelos e tudo mais, né? É a mesma coisa de dizer que a alma são os olhos, né? Não, a alma está ligada aqui na cabeça, porém os olhos é uma outra coisa. Então a sua essência divina, que todo mundo confunde como a alma, é uma coisa, a sua alma é outra, que vós agora tem a oportunidade de saber. E acredite que tem muitos letrados, muitas pessoas que estão aí até em sociedades secretas, pessoas aí que estão em religiões há décadas, não faziam a menor ideia daquilo que vós estão tendo a oportunidade de saber agora. Saravá e boa noite.